Você já enfrentou uma situação difícil demais, diante da qual você não sabia o que fazer? Talvez hoje mesmo você esteja enfrentando um problema tão complicado, tão difícil, que você não vê saída, que você não sabe como proceder para resolver essa situação. A Bíblia nos fala sobre o rei Josafá, e ele estava sendo ameaçado por dois grandes povos, os amonitas e moabitas, que com uma grande multidão avançavam rumo a Judá, para destruir a nação de Judá. E o rei Josafá, sabendo do intento, sabendo que uma grande multidão estava se aproximando de seu território para devastar o seu país, o rei Josafá ficou em desespero. Ele sentiu medo, ele avaliou que não havia condições humanas para vencer esses exércitos que estavam se aproximando, que estavam colocando em xeque Você já se viu diante de uma situação muito difícil e não soube o que fazer, como proceder para superar um problema que, ao seu ver, é humanamente impossível de ser vencido? Você já avaliou a sua vida e talvez agora mesmo você esteja enfrentando situações tão complicadas, nas quais você não vê saída, você não sabe como reagir, como fazer para que dias melhores. Você já esteve enfrentando uma situação tão complicada na qual você não viu saída e não soube o que fazer, como agir para superar um obstáculo difícil, um problema complicado demais? Às vezes as pessoas enfrentam problemas tão difíceis nas quais elas ficam até sem ação, elas não sabem o que fazer, porque o problema aos olhos humanos Você já esteve diante de uma situação difícil demais, na qual você não soube o que fazer? Há problemas realmente grandes, que aos olhos humanos são indissolúveis. Talvez agora mesmo você esteja enfrentando uma situação complicada, um problema grave demais, que você avalia não ter condições para vencer, para superar. Assim estava acontecendo com o povo de Judá, durante o reinado de Josafá. Josafá foi um bom rei, e ele estava sendo ameaçado, pois uma grande multidão se aproximava para destruir a nação de Judá. Dois grandes povos, os amonitas e os moabitas, eles eram cruéis, eram fortes, eram valentes, eram numerosos e poderosos, e eles estavam se dirigindo rumo a Judá para causar devastação, a destruição total. E Josafá, rei de Judá, avaliou a situação, e ele entendeu que não havia recurso humano capaz de vencer as tropas inimigas. Josafá se viu diante de um problema gigantesco. Ele analisou que o problema dele era gravíssimo, e ele disse: eu não sei o que fazer. Talvez seja a sua situação, também diante de um problema gravíssimo, e você diz: eu não sei o que fazer. Então, diante de uma situação como essa, como proceder? Como a Bíblia nos recomenda? O rei Josafá teve muito medo quando soube que os inimigos se aproximavam, e eram muito fortes, eram numerosos, eles eram poderosíssimos. O rei Josafá sentiu medo, ele entrou em desespero a princípio, mas ele não agiu pela emoção, ele agiu pela razão e pensou: o que nós devíamos fazer? E ele fez a coisa certa. Josafá buscou a Deus. Nos momentos difíceis, não adianta você reclamar, não adianta você desistir, se entregar,
Não vai resolver você blasfemar contra Deus, você culpar o mundo, culpar a Deus, culpar a todos. Não, nos momentos difíceis, você deve buscar ainda mais ao Senhor. Foi o que o rei Josafá fez. Ele buscou o Senhor, apregoou o jejum em todo Judá, e ele orou a Deus, dizendo: Deus, eu não sei o que fazer, pois os inimigos são maiores, são mais bem treinados, os inimigos são poderosos, humanamente falando, nós não temos recursos para vencer os inimigos, somos impotentes diante deste grave problema. Josafá muito bem sabia que o exército seria vítima muito fácil dos amonitas e dos moabitas. Josafá sabia que se fosse ao embate contra as tropas inimigas, era como se fosse uma ação suicida, a derrota seria certa. Mas Josafá orou a Deus e buscou em Deus. Ele disse: eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe todas as coisas. Talvez você não saiba o que fazer neste momento, diante de uma situação tão delicada, tão complicada que você está vivendo, e não vê a luz no fim do túnel, você não vê uma saída. Josafá não via saída também. Ele disse: não há força em nós não somos capazes de vencer essa grande multidão que vem contra nós. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti. Que você faça a mesma coisa. Talvez você não saiba o que fazer para resolver os teus problemas, mas que Josafá fez isso, o Espírito Santo falou com ele, dizendo: descanse, fique em paz, entenda que esta guerra não é sua, Josafá. Esta guerra não é humana, mas esta peleja, esta guerra é de Deus. Que você descanse, que você tenha paz. Você que busca o Senhor e entregou a sua vida a Deus, você que tem um compromisso com Deus, Deus tem um compromisso com você também. Por mais que a sua situação seja difícil, hoje descanse. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é uma luta física, mas é uma luta espiritual. Que você vença as suas batalhas no campo espiritual. Foi o que Josafá fez. A princípio ele estava com medo, ele estava desesperado, pois os inimigos se aproximavam e a derrota seria certa. A destruição de Judá era algo certo, não havia possibilidade humana de Josafá com o seu povo, de o povo de Judá vencer os amonitas e moabitas. Mas Josafá colocou a sua confiança em Deus. Coloque também a sua confiança em Deus. E Deus falou com ele: Josafá, se acalme, tenha paz, não temas. E você passe a entender que esta luta não é sua, mas esta luta é do próprio Altíssimo, é daquele que te criou, é daquele que te formou, é daquele que quer te dar a vitória, desde que você olhe para Ele, desde que você manifeste a sua confiança inteiramente em Deus. E confiança, certeza. Confiança não é dúvida. Se você confia em Deus, você não vai mais andar com medo de dar errado. Se você confia em Deus, você não vai andar assustado, em desespero, você não vai perder o sono, perder a sua paz, pois você confia, e quem confia tem certeza e sabe que a luta não é mais sua, mas a luta agora pertence a Deus. A luta no seu casamento não é mais sua, entregue nas mãos de Deus. A luta pela sua família, entregue nas mãos de Deus. Faça a sua parte, mas espiritualmente a luta é do Senhor. A todos aqueles que servem a Deus com retidão, com honestidade, que são fiéis a Deus, Deus tem esse compromisso de honrar a fidelidade e a fé da pessoa, e Deus assume a batalha no lugar da pessoa. Em vez de ficar reclamando, Josafá se colocou a adorar ao Senhor.
se colocou a louvar. Estava muito difícil? Sim. A derrota parecia certa aos olhos humanos? Sim. Mas não adiantava ficar reclamando. E Josafá, depois que falou com Deus, e o Espírito Santo disse a ele para se acalmar, que a luta pertencia a Deus, Josafá e todo o povo de Judá, eles cantavam, eles louvavam, eles adoravam com júbilo, isto é, com alegria. Alegria em meio à adversidade, alegria diante das lutas, adorando a Deus mesmo nos dias mais difíceis. É isso que você deve fazer. Nos dias difíceis, adore a Deus. Está muito difícil, adore mais ainda, busque de todo o coração. Está dificílimo, louve ao Senhor ainda mais, se entregue a Ele e sinta paz. A partir de hoje, esta luta não é mais sua, não é mais do seu jeito vai dar errado. Se Josafá buscasse resolver as coisas do jeito dele e fosse ao embate contra os amonitas e moabitas, certamente ele e o seu povo, todos ali de Judá, seriam mortos, seriam humilhados, seriam destruídos. Mas Josafá entendeu que não é do jeito que o ser humano quer, mas é do jeito que Deus determina que seja. E Josafá não foi à guerra, entendeu que a guerra pertence a Deus, que aquela peleja pertencia ao Criador dos céus e da terra. Ele sentiu paz, o povo ficou adorando, ficou louvando, buscando a Deus cada vez mais. E a Bíblia nos diz que enquanto o povo louvava e adorava, Deus colocou emboscadas contra os amonitas e moabitas, que travaram uma batalha em um monte, e depois entre eles mesmos, eles começaram a matar uns aos outros. Eles entraram em batalha contra eles próprios, e foram matando uns aos outros, até que não sobrou mais nenhum deles vivo, e depois somente os cadáveres. Todos eles, todos os amonitas, todos os moabitas morreram, e o povo de Judá não precisou ir à luta. Não adiantava entrar em desespero. A luta foi vencida com a intervenção do Todo-Poderoso. Que você tenha um entendimento desta palavra também. A luta não é sua, a luta pertence a Deus e será vencida no campo espiritual. O Salmo 46, o Salmo 34, versículo 19, diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Claro, nós passamos por aflições, nós temos batalhas, mas quando nós resolvemos ao nosso modo, somos derrotados. Mas quando colocamos nas mãos de Deus, o Senhor nos livra de todas as aflições. Nós temos a vitória, nós temos a garantia de sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não se desespere, não desanime, não se entregue. Por mais que a sua luta esteja sendo difícil demais, não reclame, não brigue com Deus, não desista, mas se coloque a louvar e a adorar e a confiar 100% em Deus. Sinta paz, tenha tranquilidade e saiba que a luta não pertence a você, a luta pertence ao próprio Senhor dos exércitos. Ele que peleja por nós. Sinta tranquilidade, passe a dormir em paz, erga a cabeça, haja como um vencedor, como alguém que deposita totalmente sua confiança naquele que é todo poderoso para nos dar a vitória. Que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus.